É, hoje eu e a Sophie, a gente vai falar um pouquinho sobre hormônio, né? No cavalo atleta, um pouquinho sobre a importância disso, um pouquinho sobre as alterações. Então, o tema é como garantir um bom funcionamento, dos hormônios no cavalo atleta. Eu sou a Maria Amélia, né, veterinária, trabalho junto com a doutora Graziella, né, então a gente tem a Nilce Ungaretti Vet, fazemos toda a parte de clínica, a gente faz odontologia também, e trabalhando com barefoot recente, e é até um tema que está bem atrelado a isso que eu vou falar com a Sofia aqui hoje. Sim. A Sofia, vou apresentá-la então, é a Sofia Ticolo, formada em 2016 pela USP. Então, ela tem 7 anos de formada. Em 2014, ela foi para o Canadá e para os Estados Unidos fazer estágio lá. E aí que começou esse interesse dela com a parte endócrina. Depois que ela se formou, ela fez 1 ano de aprimoramento na USP, em clínica e cirurgia. Depois, esse 1 ano, 2 anos em residência. Depois, 1 ano de mestrado. Então, uma mulher bem acadêmica. E hoje a Sofia trabalha na Prevent Horse, junto com a doutora Júlia Riso, que é nutricionista, e a Fernanda Famigoni, zootecnista. Isso. E elas formam essa equipe para fazer essa assessoria nutricional e endócrina, né? E a gente ouve muito falar de nutrição endócrina, e realmente é o pilar de tudo, é o mais importante que a gente tem que falar sobre, né? Então, Sofia, eu já apresentei você e eu já vou começar então com uma pergunta. O que é endocrinologia? Vamos lá. Então, endocrinologia é uma ciência que estuda o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele organiza todo o corpo, tanto nosso quanto do cavalo, de todos os animais, pelos hormônios que a gente vai falar mais pra frente. Então, o que faz parte do sistema endócrino para você entender? A gente tem no cérebro uma área que chama hipotálamo e ela controla a hipófise, que é outra área do cérebro. E essa área do cérebro, ela tá ligada com fotoperíodo, então ela que regula nos animais a parte de quando eles entram no cio, ela consegue falar para o corpo quanto de luz num dia tem. E aí a hipófise, ela conversa com todas as outras glândulas que a gente tem no organismo. Então ela conversa com a tireoide, com a paratireoide, com a adrenal, com a parte reprodutiva. E todas essas glândulas, elas conversam com o hipotálamo, fazendo o feedback que a gente fala. Então, é um sisteminha que o corpo usa para se comunicar e ver se está tudo funcionando. Entendi. E explica pra gente o que é um hormônio, né? Porque a Tá. gente ouve falar, todo mundo sabe o que é, mas será que todo mundo sabe exatamente o que é um hormônio? Vamos lá. O hormônio, ele é a Amazon do organismo. Então, ele vai levar essa informação lá do cérebro até a sua adrenal, que está perto do rim, até a parte dos órgãos reprodutivos. Então, ele vai controlar com mais ou menos moléculas, falando para o corpo o que ele precisa fazer. Se ele precisa aumentar uma série de proteínas, uma série. Toda a parte de regulação do que está acontecendo é via hormônio. Então, o corpo, ele conversa por hormônio. Então, é como uma parte avisa a outra que algo não está bem ou que está bem para continuar desse jeito. Sim. Aqui eu tenho até um textinho de apoio, né? Só para explicar essa parte mais fácil, né? Então, eles são responsáveis por diversas funções, desde o crescimento do animal até a regulação da sua capacidade reprodutiva, comportamental e metabolismo, né? Hoje a É, gente sabe, Amélia, que os hormônios, eles começam quando ainda está na fase de feto. Então, por exemplo, dentro de uma célula, o hormônio ele vai ajudar na parte de transcrição gênica, então ativar, quebrar DNA, fazer transcrição para você começar a produzir essas proteínas. Então, quando você está na fase fetal, às vezes hormônios que vêm da mãe para o embrião, ele vai falar uma série de coisas. Hoje a gente sabe, por exemplo, o cavalo, o OCD, quando a gente tem resistência periférica à insulina, você vai ter alterações nesse potro que mais para frente ele vai ter maior tendência até OCD. Então é
toda essa regulação fina da célula é feita via hormônio. Sim, e o legal também, né, é frisar que hormônio, quando a gente está falando aqui, não é da hormonioterapia injetável no cavalo para ele ficar mais forte, e também não estamos falando de hormônio muito de ciclo reprodutivo, de égua. Tem os hormônios que estão ali 100% no organismo do animal, assim como no nosso, né? Os hormônios endógenos, né? Não os exógenos que a gente os vai endógenos, exatamente, isso. Né? O que o próprio corpo produz. Sophie, explica rapidinho pra gente quais os tipos de hormônio que a gente pode encontrar num cavalo. Vamos lá. A maioria dos mamíferos, isso é igual em todo mundo. Então, todos os mamíferos têm basicamente os mesmos hormônios. Muda um pouquinho na parte de reprodução, mas em geral é a mesma coisa. Então, hormônios que as pessoas estão mais familiarizadas, que a gente está acostumado em gente. Tireoide, a gente produz T3, T4. O cavalo também produz T3, T4. Cortisol, que é o hormônio do estresse, que é produzido na adrenal. O cavalo também produz o cortisol. Esses são os hormônios mais conhecidos, tá? Então tem a testosterona na parte reprodutiva, progesterona, estradiol, tudo isso a gente produz, o cavalo produz. Só que tem a parte dos neurotransmissores. Então, que vão levar, por exemplo, o hipotálamo, ele produz neurotransmissores para conversar com a hipófise, que vai estimular as glândulas a produzirem hormônios. E a gente também tem esses neurotransmissores. Mas no cavalo, que são as principais doenças endócrinas do cavalo, a gente tem a PPID, que a fisiopatogenia ela é muito parecida com o Parkinson em humanos. Então, a gente tem uma falta de dopamina no cérebro. A dopamina, ela é um neurotransmissor que ele é relacionado à recompensa, tá? Sensação então, de bem-estar, né? Não só de bem-estar, de recompensa mesmo. Então, é o que leva os seres humanos a ter vícios. Quando você tem um vício, é porque você tem muita liberação de dopamina no seu cérebro. Essa é a sua recompensa. Quando você vê vídeos rápidos, por exemplo, o TikTok, por que faz tanto sucesso? Porque você libera muita dopamina no seu cérebro. Então, é realmente isso de recompensa. A gente tem dopamina. E no cavalo, a gente tem uma neurodegeneração e falta essa dopamina chegando na hipófise para regular tudo. E aí a hipófise entende que o organismo não está produzindo nenhum hormônio e ela estimula todo mundo. Ela estimula a hipófise, ela estimula a adrenal, ela estimula a parte reprodutiva. E a maior parte dos nossos problemas no cavalo é pelo aumento de cortisol. E outra que é o hormônio do estresse, né, Sophie? Que às vezes no dia a dia o cavalo e o cavalo de esporte, que é o que a gente está falando mais hoje, ele é um ambiente estressante, né? Sim. Às vezes até eu falo isso para as pessoas, às vezes os proprietários até assustam, falam, ele está não é estressado no sentido de ele estar muito nervoso naquele momento, mas é um estresse para eles. Eles não estão na natureza, em bando, é tudo artificial, é tudo estressante. Então, isso por si só, você já imagina o nível de cortisol da maioria dos cavalos, né? Foi bom que você tocou num ponto bem importante, porque uma outra glândula, né? A gente tem o pâncreas endócrino, que ele produz insulina. E a insulina é o que, quando a gente come, sinaliza para as células que tem glicose circulando, e a insulina se liga nos receptores de glicose celulares e a glicose entra para dentro da célula. Então, a glicose é a nossa fonte de energia, né? Que vai gerar ATP, que é a nossa molécula de energia dentro da célula. Só que o que acontece? Nos cavalos, a gente tem duas vias que acontecem meio que concomitantemente, levando aos problemas endócrinos. Então, o que você me perguntou de nutrição, que está super relacionado, né? Quando a gente tem um excesso de carboidrato não estrutural, porque o cavalo é um animal que na natureza ele come verde, e ele passa o dia inteiro em pastagens esparsas, pegando um pouquinho de verde. Então, lembrar que o cavalo ele precisa de fibra, porque ele é monogástrico, então ele tem um estômago bem pequenininho, mas ele tem o seco, onde ele tem a fermentação e a digestão de fibra, que é a base da alimentação dele. Diferente da gente, o cavalo, ele não tem amilase, ele não começa a digerir o amido na boca, e ele só vai absorver no duodeno, bem pouquinho de amido. Então, tudo que a gente der em excesso de amido para o cavalo,
Se não fermentar no estômago e ele tiver uma cólica, passa para o cerro. E no cerro fermenta. E aí a gente tem a parte de acidose, disbiose, porque a gente desregula toda a parte de bactérias. E isso, constantemente, ele sempre comendo excesso de carboidrato não estrutural. Dá um exemplo de um carboidrato não estrutural, Sophie. A ração. Ação. A ração, tudo que tiver de amido, de milho, de aveia, de grãos, é um carboidrato não estrutural. Os carboidratos estruturais são basicamente a lignina, a pectina, que é o que forma a fibra da planta. O que é reserva de energia, que está no grão, que é uma reserva de energia da planta, eles são carboidratos não estruturais, porque eles não fazem parte da estrutura da fibra da planta. Tá? E aí a gente faz isso, a gente está sempre dando muito carboidrato não estrutural. E o cavalo, ele tem um limiar que ele pode absorver. Então, toda vez que você atinge esse limiar, ele sinaliza para o corpo. Ele fala, olha, gente, tem muita glicose circulando, põe para dentro da célula. Só que essa glicose, como eu falei, lembra da parte de hormônio, que eles são a comunicação? Dentro da célula, ela vai começar toda a parte de transcrição gênica, de produção de proteínas. Isso em excesso é um perigo, porque ela pode matar a célula. Então, chega num ponto que o receptor, ele não aceita mais a insulina ser ligada. Porque para proteger a célula dela sofrer um dano por excesso de glicose. Então, essa glicose, ela fica circulante e com o passar do tempo, essa célula está entendendo que não está vindo mais comida, porque ela não autoriza a entrar a glicose. E quando a gente tem isso, a gente entra num estresse oxidativo, a gente libera um monte de proteína inflamatória no nosso corpo, principalmente os radicais livres de oxigênio, vocês já devem ter ouvido porque está na moda. E esse radical livre de oxigênio é como uma bomba, ele vai lesionando várias células, inclusive os neurônios dopaminérgicos no cérebro. Só que conforme eu vou tendo esse ciclo e a degeneração no cérebro, eu tô parando de mandar mensagem para as glândulas, lembra? Então elas já não estão mais entendendo que elas têm que parar de produzir hormônio. E elas aumentam o cortisol. Isso é assim, é um genérico, tá? Porque tem muita coisa envolvida. Mas o cortisol alto, ele vai levar a um shutdown do sistema imune. Então, as células de defesa do corpo, elas param de funcionar como elas deveriam. Então, aí a gente começa a ter infecções recorrentes, porque qualquer bactéria oportunista causa uma infecção. E pior, no pâncreas, isso vai levar à diminuição da produção de insulina. Então, a insulina que tem mal se liga nos receptores e cada vez eu produzo menos insulina. E essa glicose fica circulante por muito tempo no organismo. E a glicose, ela é extremamente lesiva para o endotélio. O endotélio é a parede interna de todo o nosso corpo. E qual que é o primeiro lugar que a gente vai ter lesão de endotélio e vai ter sinais? No casco. É um dos endotélios mais frágeis que a gente tem. E um sinal que demora a aparecer, né? Na verdade, são sinais, começam com sinais sutis, né? Então, a gente, na verdade, é casco e trato gastrointestinal. Então, a gente, às vezes, tem um cavalo que tem desconfortos recorrentes, começa com uma rachadurinha, aquele casco quebradiço, que não perde ferradura. Se for barefoot, melhor, né? Ele mostra pra gente antes que já tem algo errado com o cavalo no geral, ele é um termômetro. É muito interessante esse assunto, né? Porque, assim, a gente que está no dia a dia aí da clínica, é uma coisa que a gente quase não ouve falar, essa parte. Todo mundo sabe que nutrição é importante, mas falta um pouco a participação, né, do veterinário aí, de chamar especialistas, de formular uma dieta legal, porque tanto essa parte de alimentação, como você deu um exemplo do amido, né? O cavalo tem um limite, a gente alimenta mais do que deve. E também a parte do estresse, né? Assim, da liberação de cortisol, enfim. Então, é interessante isso. Eu vou até complementar aqui com uma coisa que eu li sobre a medicina endócrina no ser humano, né? Então, o que inclui a medicina endócrina, né? Então, os exercícios físicos regulares, isso super se aplica ao nosso cavalo atleta, alimentação saudável,
né? Acho que é muito interessante a gente rever se será que esse cavalo está comendo o que ele deveria na quantidade certa. Saúde do sono, que é uma outra coisa muito nova sendo estudada na medicina veterinária, né? Mais ou A menos. gente Você sabe que o é verdade. regulamento da Inova no FEI já sentido de mudou esse ano, né? nova no sentido de que parece que tem coisas que a gente está começando a ouvir falar agora. E, na verdade, é até essa história de barefoot, que a gente é super adepta, já é uma coisa antiga, né? Mas no sentido que parece que está tendo mais foco agora. E que bom, né? Então, estudo o manejo do sono, que é uma coisa que eu aposto que quase ninguém pensa nisso, né? Assim, A Ângela acabou de entrar na proprietários. live. Aham. Ela acabou de entrar na live e lá na USP eles estão fazendo muitos estudos. A equipe do Thiago Muito e a legal. Ângela tá junto com essa parte Sim, de sono e Thiago, cavalo sim. atleta. Mas a gente já comenta disso. Ah, é muito legal, é muito legal. E o manejo de estresse, né? Então, só para fechar, esses são os pilares da medicina endócrina, né? E, Sophie, você já explicou um pouquinho os tipos de hormônio que tem e como eles estão relacionados a esses pontos, né? De exercício, de alimentação, de sono, estresse. Então, explica pra gente quais as doenças que a gente tem relacionadas a alguma alteração nessa parte endócrina. Eu sei que você ama esse assunto. Pode falar. Bom, então, vamos lá. É porque assim, nós, né, acho que é legal a gente falar que a gente vem do esporte. Tanto eu quanto você, a gente monta, salta e a gente gosta muito do cavalo no esporte, no cavalo atleta, mas principalmente desse vínculo que a gente tem com o cavalo, porque quando a gente respeita o cavalo, nossa, é muito mais legal. E quando você começa a entender que o cavalo, ele fala demais, é que às vezes a gente não escuta. Tem muita coisa que não é chatice do cavalo, né? Eu sempre falo, quando o cavalo. Tem muita gente que fala, esse cavalo eu vou apertar a cilha, a barrigueira, ele reclama. Lógico, ali é o ponto da gastrite. Ele tá te falando que ele tem gastrite. Então, às vezes, a gente tem que ter essa sensibilidade de ouvir o cavalo. E pra mim era o que me incomodava, porque quando eu era residente, chegava os cavalos no hospital. E às vezes a gente foca tanto num sintoma que a gente não vê que tem uma coisa muito maior por trás. E às vezes realmente é tarde, não tem o que fazer. Mas na grande maioria das vezes não é. E eu gosto muito dessa medicina preventiva, que é o que a gente faz com essa parte alimentar. Então vamos lá, passo a passo, para explicar por quê. Às vezes a gente foca num problema, como eu falei, e não está entendendo por quê. Então, eu vou dar um exemplo clássico. Um cavalo de esporte que tem uma lesão de tendão recorrente. Quando a gente já tem esse quadro de resistência à insulina, principalmente da PPID, a gente já tem uma série de moléculas inflamatórias nesse organismo. E esse organismo está inflamado. Então, não adianta eu tratar só o tendão e não resolver a inflamação desse cavalo. Só que o tratamento das doenças endócrinas e da inflamação, ele nunca é uma coisa, não é dar um remédio e pronto. É fazer uma dieta alimentar pensando no cavalo, em como o sistema digestivo dele funciona, respeitando essa parte para eu conseguir recuperar a microbiota que eu já alterei, pôr uma microbiota anti-inflamatória, porque hoje a gente sabe que o nosso sistema imune ele é completamente regulado pela nossa microbiota. Até no Covid, eles estão estudando muito isso, porque o que te faz ser mais sensível ou resistente às doenças são porque a gente não tem só bactéria, né, na nossa microbiota. A gente tem vírus também, a gente tem protozoários, a gente tem uma série de coisas. E é isso que tá lá ensinando o nosso sistema imune a se defender ou não. Tanto que o nosso DNA, ele tem DNA de vírus incorporado, ele tem DNA de bactéria. Então, tudo que a gente vai entrando em contato vai tendo essa alteração gênica. Então, a gente sabe que a alimentação, ela vai definir pH, ela vai definir a microbiota que a gente está selecionando para esse animal. E tudo isso vai ajudar a gente a ter um cavalo mais inflamado ou menos inflamado. Então, a nutrição é o pilar de tudo. A parte de exercício. Hoje, na parte humana, a gente sabe que o exercício ele é sensacional. Por exemplo, quem tem depressão não consegue sair se não tiver uma adequação da parte de exercício. Para o cavalo,
A gente sabe que a resistência à insulina, uma das coisas que a gente precisa fazer é ter exercício de baixa intensidade para voltar a sensibilizar esses receptores de insulina. Então, o nosso protocolo de exercício, ele é muito importante. A gente sabe que no cavalo, a parte de reserva de energia de músculo, que é o que ele vai usar tanto na explosão, quanto no salto, quanto no adestramento, em tudo, ela não vem do carboidrato não estrutural, ela vem de triglicerídeos. E isso vem da fibra, que vai ser fermentada no céfalo. Então, se eu quero ter um cavalo que vai aguentar 3 dias de prova, que vai dar uma explosão numa prova que eu preciso de energia, eu preciso ter fibra, eu preciso ter bactérias que vão degradar essa fibra, senão eu não E vou não acumular. aumentar a ração E não e só por um aumentar a suplemento ração. bonito lá, né? Não, porque aumentando a ração é o que eu falo. Você tá dando doce pro diabético, mas você só tá piorando o quadro. A gente precisa da ração muitas vezes para ajustar a energia, proteína? Precisa, mas também não é qualquer ração, depende da fonte de proteína, da fonte de energia, tem uma série de fatores aí inclusos. Então isso tem que estar muito alinhado com o que esse animal está fazendo de exercício. E aí o exercício, eu só vou ter deposição de glicogênio no exercício de baixa intensidade. Então não adianta eu pegar esse cavalo e correr todo dia e saltar todo dia. Não, eu preciso de exterior, eu preciso de caminhada, eu preciso de passo. Então, fazer a adequação da rotina de exercício desse cavalo. Isso também vai me ajudar a preservar o meu tendão, porque meu músculo está funcionando de forma mais adequada, o cavalo está menos inflamado. E quando você começa a pensar nessa parte endócrina, várias coisas param de fazer sentido, sabe? Quando você vê um cavalo sendo infiltrado de 3, 4 articulações, ou sempre com um problema de tendão sendo tratado, por que que ele tá tendo essa recorrência, sabe? Ele tá inflamado. Então não adianta. Óbvio, eu não tô falando que a medicina curativa não é para ser usada. Não, ela tem que ser usada, mas ela tem que ser associada. Último caso, né? Não, Em último eu caso, não assim. acho que no último caso. Eu acho que de forma inteligente. Você tem que tratar o problema que estourou, mas pensar no que levou esse problema a aparecer e, ao mesmo tempo, corrigir as duas coisas. E, no melhor dos mundos, evitar que tenha esses estímulos. A gente nunca vai evitar 100% dos estímulos, mas tornar o mínimo possível. Então, assim, essa é a medicina preventiva, a parte de endócrino e nutrição. Que o cavalo vai ter doença endócrina? Ele vai. Só que eu quero que ele tenha com 17 anos e não com 7, como a gente está pegando a maioria dos nossos atletas já com doenças endócrinas. Não faz o menor sentido, entendeu? Então, cita pra gente, Sofia, as principais doenças endócrinas e os sinais que elas dão para o pessoal que tem cavalo começar a prestar mais atenção e entender quando que é a hora de pensar num problema endócrino no seu cavalo. Tá, eu vou te falar as 3 coisas que a gente mais pega na clínica, tá? Mas não é só isso. Então, a PPID, de longe, ela é a endocrinopatia que mais acomete cavalos. Então, hoje a gente sabe que 1 em cada 4 cavalos a partir de 10 anos tem PPID. Tem muito cavalo na Europa e nos Estados Unidos que já estão em tratamento e estão no esporte. O que é a PPID? Quais são os sinais, né? O problema é que no cavalo os sinais eles são muito inespecíficos. Então começa com queda de performance, um cavalo que transpira muito quando ele faz exercício ou que não transpira. Aquelas alterações de sistema imune, então o cavalo que tem aquela sempre feridinha de pele, feridinha de quartela, sabe? Aquelas infecções fúngicas que nunca cicatrizam. Por quê? Porque o sistema imune dele não está dando conta de bactérias e fungos que estão no ambiente que um cavalo saudável daria conta. Alterações recorrentes de olho, então veites, úlceras de córnea que nunca cicatrizam. Outra coisa, cavalo que faz muito xixi e bebe muita água é um sinal. Cavalo que tem problema de tendão recorrente também é um sinal. Tudo que é recorrente é o sinal que tem algo endócrino. Tá. Tudo que é bilateral, então síndrome do navicular. As 2 mãos do cavalo, o navicular tá feio. Gente, não é normal. Tem algo endócrino, porque tá dos 2 lados. Tudo que é multi, feridas na pele inteira, feridas nas quartelas,
Problemas de casco recorrente. Então, lembra, o casco, ele aguenta desafio. Se ele estiver saudável, você pode pisar na pedra, óbvio. Se ele tiver feito o processo de transição do barefoot e tiver um casco resistente, ele é para aguentar. A maioria dos problemas surgem porque você já tem lesão do endotélio dentro do casco. E aí você começa a ficar mais sensível. Então, brocas recorrentes, abscessos recorrentes, rachaduras, cascos fracos, tudo isso são sinais. E, de novo, cada cavalo vai ter um sintoma. Tem égua que, por exemplo, como a hipófise ela controla tudo isso, tem égua que começa a produzir leite. E já é um sinal. Isso é interessante, Sophie, porque eu lembro que eu conversei com uma veterinária no Rio, que é uma das que faz os testes endócrinos, né? Isso foi antes até da gente voltar a se reaproximar aí. E ela falou uma coisa muito interessante para mim, que eu comecei a prestar atenção nisso. Éguas que você suspeita que tenham alguma alteração endócrina, se você tentar, né, como se fosse tirar leite dela, pode ser que saia alguma secreção ali. É muito interessante, porque pode sair a secreção, porque é uma glândula ali também, né? Não, tem água que pinga leite. É assim, é absurdo. Só que a questão é, cada cavalo vai apresentar um sintoma. E nossa, teve um cavalo que uma vez ele tinha problema de pele no verão, sempre ficava horroroso. E, nossa, eu falando pra todo mundo de endocrinologia, eu fiz raspada, fiz o que você imaginar, fiz biópsia e só crescia, assim, bactéria do ambiente. Aí, um dia eu tava em casa, assim, falando, meu Deus. Aí eu falei, nossa, Sofia, você fala pra todo mundo das doenças endócrinas e você não pensou nisso. Faz tempo já. E, óbvio, era PPID. E o que acontece? Na maioria das vezes, em até 80% dos cavalos que têm PPID, eles também têm a resistência à insulina concomitante, porque uma coisa leva a outra. Lembra que eu expliquei do pâncreas, da glicose? Então, o problema é que 80% deles têm duas doenças endócrinas, tanto a resistência à insulina quanto a PPID. Sim. Então, essa combinação, perigosa, ela leva a sintomas assim, 1000. Mas toda vez que você tiver, tá tendo um problema no tratamento, vai e volta, lesiona sempre o mesmo lugar, ou é mais do que um no organismo, principalmente se é bilateral, espelho te faz pensar em endocrinologia, tá? Muito legal isso. Muito legal isso. Acúmulo de gordura, mas aí já é um sinal mais avançado, então principalmente aqueles cavalos que tem aquele crest neck, que é aquela gordura aqui no pescoço. Que muitas pessoas acham lindo, acho que é um sinal de esse cavalo é lindo. É um sinal que o organismo já tá tão desorganizado que ele tá mobilizando gordura de estoques naturais e depositando onde ele não deveria. Isso a gente tá vendo. Só que o que é ruim? Ele tá depositando gordura em todos os órgãos também. Então, a gente começa a ter uma série de alteração porque a gente tem acúmulo de gordura em fígado, em baço. E aí, você começa a ter o cavalo que você tira sangue, ele demora... Sabe aqueles cavalos que sangram um pouco mais, não coagula? Mesmo que seja uma agulha fininha? Cara, já tá bem ruim o negócio. Isso é um sinal, por exemplo, quando você coleta sangue, demora mais para coagular. Mais pra frente, aí ele já tem aquele pelo de inverno que não troca, é um sinal bem característico. Mas principalmente também, cavalo que você tem perda de musculatura de pescoço e no top line, sabe? O longissimus dorsi, que é o músculo que sustenta a cela, então você começa a ter atrofia bilateral de toda a musculatura. E aí isso é péssimo, porque tanto no adestramento, que você precisa de um cavalo engajado, quanto no salto, você precisa de um cavalo com força de musculatura de dorso para flexionar a lombosacra, você não consegue, porque ele não tem essa força. Só que o incrível é que tratando tudo volta para endócrino, né? Porque é muito engraçado, você tá dando esses exemplos e aí já começa a vir 1000 coisas na cabeça, já tô com vontade de catar você amanhã, levar para ver todos os meus cavalos, né? A gente já trabalha juntas aí e cada vez que a gente fala desse assunto, eu vejo como realmente isso é importante, né? E que a gente acha o que você falou, a gente tem a tendência de ir naquele problema, né? O cavalo mancou, o cavalo não sei o quê. Se a gente der um passo para trás, né?
Mas até falando disso, aqui no Brasil eu tenho a sensação, né? A gente tem a sensação que isso não é muito falado entre a maioria dos veterinários, dos proprietários, não se é muito comum, não se sabe muito sobre essas doenças, né? Você é uma das pessoas que está à frente disso aqui. Por que você acha que ninguém fala tanto disso ou percebe tanto isso? Ah, assim, a gente também tem mais uma, que eu vou só falar rapidinho, que é o Ai, desculpa, eu te hiperparatiroidismo. cortei. Você falou Não, duas, imagina. faltou uma. A gente tem pegado muito hiperparatiroidismo secundário à doença renal por problemas na fonte proteica da alimentação desses cavalos. Então, assim, hoje, quando muita coisa que a gente não, mas que o mercado faz para o cavalo vem dos bovinos. Então, às vezes, na hora de formular ração, formular dieta, fecha a conta, mas as pessoas não pensam na qualidade desse nutriente no organismo. Então, a gente tem várias rações no mercado, por exemplo, que não tem aminoácido essencial para o cavalo. Falta uma proteína de qualidade para o cavalo. E aí fica essa loucura de um monte de suplementação, sobrecarga de. E aos poucos, você não tendo a proteína que o cavalo precisa, todos os aminoácidos, ele começa a metabolizar músculo. Então é aquele famoso cavalo que come um monte de ração e não forma músculo. Engorda. Então, só que aí você está entrando num ciclo infinito, porque você está sobrecarregando o rim dele. Cada vez mais ele vai degradar músculo, porque ele não consegue todos os aminoácidos da alimentação. E isso vai causar uma lesão renal. Então, normalmente a gente tem cavalos anêmicos ou no limite inferior de hemácia, com problema de navicular, com lise em navicular, porque eles começam a tirar cálcio dos ossos por causa do problema renal. E aí você tem o cavalo que não tem músculo, com problema de navicular, muitas vezes acaba tendo fraturas mais para frente, e simplesmente é uma adequação da dieta. E por que você acha que tão pouca gente fala disso? É uma coisa muito nova, né? Quando eu fui para o Canadá em 2014, a gente estava tentando entender a fisiopatogenia da PPID. Em humanos também, né? Tá cada vez mais a gente fala sobre pré-diabético, resistência à insulina, mas é um assunto também relativamente novo. No cavalo, a gente não tem tantos exames quanto nos humanos, então a gente não tem PET scan aqui, a gente não tem tomo, não tem ressonância de parte central. E a parte hormonal, a parte de pesquisa hormonal, ela é cara. E aí a gente sabe que a gente não pode usar muitas vezes o que vem de humanos. Então, desenvolver essa parte diagnóstica da parte hormonal foi um negócio difícil. Então, eu lembro que eu estava na residência em 2017 e ainda falava síndrome de Cushing e ainda se falava muito da supressão com dexametasona Pro diagnóstico. pro diagnóstico. E hoje a gente sabe que não, que o cachorro e o ser humano, ele tem normalmente uma alteração na pars anterior da hipófise. E o cavalo é na pars intermédia, é outra alteração. Então, a gente não pode usar o mesmo teste diagnóstico. Por isso que a gente usa CTH. Mas até você entender a fisiopatogenia, padronizar os testes, é uma coisa muito recente. E também essa visão clínica, sabe? Porque é difícil, é o que você falou. Às vezes a gente vê o cavalo com problema no tendão, você quer tratar o tendão. A gente tem muito isso da medicina curativa e não da medicina preventiva. E eu acho que as duas têm que andar juntas. Uma não substitui a outra. Então, às vezes você dá esse passo para trás e vê o cavalo como um todo, né? Como uma abordagem mais holística. A gente não aprende isso. E acho que no mundo inteiro também é muito pouco, sabe? E não dá pra você fazer tudo. Eu sempre falo, ou eu faço a preventiva ou eu faço a clínica. A gente optou pela Prevent e a gente trabalha com clínico, porque tem que ser parceiro cada vez mais, como na medicina humana, como na medicina de pequenos. São muitos conhecimentos, você não dá conta de aprender tudo. Não, muito aprofundado, Sofia. Quando eu fiquei um tempo no Canadá também, a gente via muitos casos de síndrome metabólica, de Cushing's, e eu ainda vim para cá com uma noção, mas aí agora
que a gente ouvir você falar, né? Sempre aprendo muita coisa quando você fala alguma coisa do assunto e lembrar que toda hora tem coisa, tem, enfim, o seu conhecimento nessa parte não adianta, né? Nós clínicos a gente sabe bem o básico disso, então você, né, pode vir aí para complementar. É exatamente isso, é esse passo para trás, essa visão mais geral, né? E acho que mais uma outra perguntinha para ligar esses assuntos. Como a gente pode, então, garantir um bom funcionamento dos hormônios num cavalo atleta? Tá. Então, em primeiro lugar, eu acho que sim, o cavalo atleta, o proprietário ele tem que entender que hoje em dia você precisa de uma equipe multidisciplinar. Você precisa do seu clínico. Quem faz imagem já é uma pessoa especializada, porque se eu for olhar um raio-x, provavelmente eu não vou ver um terço do que uma pessoa que está especializada em imagem vai achar. Eu não sei um terço de tratamentos específicos que o clínico sabe hoje em dia. Então, sempre uma equipe multidisciplinar. Então, não adianta nada de falar toda essa parte de endócrino e o dente do cavalo tá com um gancho horroroso e ele não tá conseguindo comer por causa do gancho. Então, entender que hoje a gente não tem mais um veterinário que faz tudo. Se quer fazer direito, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Com certeza. Desculpa, falar de novo, eu me perdi. Não, falei com certeza. Não, você está falando como garantir um bom funcionamento. Então, você acabou de falar que tem que ter vários, né, uma equipe multidisciplinar, né? E isso até falando, né, que você vai falar, que eu sei, mas falando da nutrição, então alguém que entenda da nutrição, o treinador em si que entenda do esporte, que também não seja uma coisa. Tem tantas coisas para a gente falar, vou tentar manter o foco aqui, mas que nem um cavalo que fica 23 horas na baia, sai para montar 1 hora por dia, mal aquece, já trota, galopa, porque tem 1000 cavalos para ser montado no dia. Então, também não adianta, né, a gente querer também corrigir uma coisa aqui e ali e não olhar como um todo, né? Então, de novo a pergunta, como garantir um bom funcionamento dos hormônios no cavalo atleta? Tá, então vamos lá. Eu acho que em primeiro lugar, garantindo que esse cavalo seja cavalo. Então ele tem as 5 liberdades, ele não pode ter dor. Se esse cavalo tiver com alguma dor, ele precisa do tratamento clínico. Esse cavalo precisa ser cavalo, então ele precisa ter acesso a piquete, ele precisa ocupar a mente dele, ele precisa ver outros cavalos, ele precisa ingerir fibra, a nutrição tem que estar adequada. A parte de sono, que você estava me perguntando, eu acompanho muito a Ângela e o Thiago, assim, o pessoal da USP estão fazendo um trabalho muito legal. A gente sabe que em humanos, privação de sono REM, que é aquele sono que a gente tem o movimento rápido dos olhos. Eye movement. Exato. Privação de sono REM é um método de tortura. E para o cavalo também. E para o cavalo descansar, ele precisa de um lugar calmo, sem luz, sem estímulos, e ele precisa encostar o focinho no chão por algumas horas para ele conseguir ter sono REM. Então, ele precisa se sentir seguro, né? Ele precisa se sentir seguro. Isso já mudou, por exemplo, na FEI esse ano, eles já colocaram que o cavalo precisa ter um número X de horas num lugar com uma baia tranquila. E a gente sabe que, por exemplo, o cavalo que vai para a competição, eles estão fazendo vários estudos, que o cavalo demora alguns dias para se adaptar. Então, a gente tem que começar a respeitar mais o cavalo, pensar melhor em como a gente vai fazer para esse cavalo se adaptar. Então, eu vou para a competição, gente, tem gente que deixa o cavalo sem água, o cavalo sem comida. A gente sabe que para animal a rotina é muito importante. Não é porque ele vai saltar, porque ele vai correr tambor, que você vai deixar o cavalo passar fome, passar sede. Isso tem que ser muito pensado também no dia da prova, como que eu vou fazer? Eu posso reduzir um pouco a ração, mas se esse cavalo tiver com uma dieta adequada, ele já não vai estar com uma sobrecarga de carboidrato não estrutural. Então, a gente precisa pensar, o cavalo precisa ser cavalo, a gente precisa respeitar o cavalo. Precisa ouvir o cavalo, porque muitas vezes ele conta pra gente o que está acontecendo de problema. Não é normal um cavalo engolir ar. O cavalo engolir ar, ele tá com gastrite. Ele tá com gastrite por quê? Porque provavelmente ele tá inflamado, ele tá estressado.
Vício de baia e agressividade. É um sinal que falta dopamina no cérebro dele. Provavelmente ele tem PPD. Se eu tratar a doença endócrina, ele vai melhorar o humor dele. Até você sem dopamina, eu sem dopamina no cérebro, a gente é insuportável. E é Então, eu acho tão interessante pensar, né, que hoje em dia tem, hoje em dia não, mas o mal do século, como falar, depressão, ansiedade, a gente tem tudo isso, né? Penso que o nosso cavalo pode ter isso também, né? E aí até voltar, até retomar o que a gente falou de ter paciência com o animal, né? Eu antes até por ver os outros fazendo, sem paciência, não sei o que, já põe o cachimbo, já cede. Não, calma. Gasta um tempinho com o cavalo, entende o que está acontecendo. Às vezes a gente quer muito ali rápido, ser muito rápido, resolver o que tem que ser feito, aí tchau, embora. Não, gastar esse tempo para ouvir o cavalo, que é o que você está falando agora, né? é o que a gente já conversa sempre, né? Que eu acho que assim, hoje em dia tem essa história, tem muito veterinário, tem muita escola de veterinário, mas você tem que ter um diferencial. E quando você tem um diferencial, você tem que cobrar por isso. Mas você tem que cobrar para você chegar lá e fazer um mínimo de estímulo, de pressão e alívio, em vez de pôr um cabresto no seu cavalo, porque um cabresto, um cachimbo no cavalo, porque às vezes é o que você falou, você perde 5 minutos fazendo alívio, pressão, recompensa, aquele cavalo que virava no giraia para coletar um sangue, pronto, você tirou aquele trauma que ele tinha. Então, respeitar em primeiro lugar o cavalo. Você já monta fora, como eu acho que a gente entender que criar um vínculo com o cavalo é uma coisa que não é do dia para noite, envolve mil coisas. Então, você pegar o seu cavalo na cocheira, você limpar o seu cavalo, selar o seu cavalo, olhar se o casco tá limpo, se não tem uma pedra na ranilha machucando. Isso cria um vínculo que quando você tá no esporte faz total diferença. É aquela coisa que você pensa, o cavalo responde. Mas você tá respeitando o animal, você tá ouvindo o que ele tem para te falar, você tá criando um vínculo. Então, eu acho que quando a gente pensa em cavalo, a gente tem que sair dessa rotina louca da cidade. Você tá afim de Sim. fazer? Então você precisa ter um Tem que tempo ter para isso. paciência, tem que ter tempo e tem que ter dinheiro, né? E aí, até como eu acho que a gente já está chegando no final aqui, mas a última pergunta que eu te fiz agora, né? Como garantir um bom funcionamento dos hormônios no cavalo atleta? Eu acho que volta mais uma vez tudo que você falou agora para o Bem-estar, exercício, nutrição, bem-estar, exercício, né? Nutrição e sono também, né? dor, Esses são os dor, né? dor Que, crônica. que, é muito que é muito recorrente aí nos atletas, né? E a gente, óbvio, vai sempre ter lesão, vai sempre ter problema, mas a gente não pode normalizar, né? E às vezes eu ouço também, não, esse cavalo sempre tem isso, ele sempre faz isso. Às vezes, realmente, voltar para trás e entender. E se a gente precisar de ajuda aí com a parte endócrina, temos você para nos ajudar aí. Eu acho que é isso, Sophie. Eu acho que eu vou terminar a live por aqui. Se você tiver alguma consideração final. Acho Não? que está muito bem combinado entre proprietário, treinador, veterinários, porque é uma equipe multidisciplinar. Do mesmo jeito que a gente tem coisas ruins no mercado, a gente tem rações muito boas, a gente tem suplementos muito bons. Então, a gente consegue fazer uma nutrição adequada. E na Prevem, a gente faz essas duas partes, né? Então, a gente vem com a endócrina e com a nutrição, uma Os coisa dois ajudando a juntos, sim. outra. Sim. Ó, tem uma perguntinha aqui para você, da Ju Duarte. A falta de sol também influencia? Acho Com que essa. certeza, porque, como eu falei, a hipófise, ela tá completamente relacionada com essa parte de circadiano, de perceber quantas horas de luz por dia a gente tem. E sim, o sol a luz natural é muito importante, o sol é muito importante para o cavalo. Respeitando o cavalo, ele não vai passar o dia inteiro numa baia. A gente tem que entender que ele tem que ter acesso a piquete, até por conta dos cascos. Então, ele tem que ter esse estímulo de andar, diferentes tipos de solo, diferentes lugares, interagir com os outros E cavalos. é que assim, que seria no mundo ideal, né? A Tar falou que tem mais algumas perguntas. Eu vou só
pegar algumas perguntas rapidinho, mas a gente vê também em muitos lugares, por exemplo, onde eu trabalho, em Pica Paulista também, não tem, a gente não tem piquete. É muito difícil também, né? Tem É coisas que tem lugares difícil, que a gente não mas consegue aplicar sempre, mas mas eu acho que a gente tem que tentar sempre melhorar, né? E isso eu acho que tá vindo. sim, eu acho também. Essas pequenas coisas. Ó, então, outra pergunta, Perguntaram se se a... tem tratamento a PPID. Só vou responder Sim, essa que eu acho essa bem importante. Sim, a maioria das doenças endócrinas tem tratamento, só que o tratamento é sempre multidisciplinar. Então, é sempre nutrição, exercício e, se necessário, a parte medicamentosa, mas aí muito bem controlada, porque muitas vezes, por exemplo, a PPID, a gente tem um tratamento que é para a vida inteira, tem outras drogas que a gente tira, vai fazendo desmame, senão a gente tem efeito rebote. Então, sim, tem tratamento, a grande maioria. e outra pergunta aqui, não entendi a relação do resgate de cálcio ósseo. Seria para repor a função muscular? Quando você falou do navicular e tal. Não, na verdade, é quando você não tem uma fonte de aminoácidos adequada na sua dieta, você tem uma sobrecarga do rim por causa do excesso de aminoácido, e o rim, na filtração, ele controla essa parte de cálcio e fósforo. E como ele tem uma lesão, ele começa a excretar mais cálcio. Aí falta cálcio na corrente sanguínea e você começa a mobilizar cálcio dos ossos para complementar. É por causa da lesão renal, que normalmente ela é aguda e é reversível. Sim. E outra pergunta aqui, então, do Sol. Acho que a Flávia fez algumas sobre. Cadê? Um cavalo atleta com PPID ou resistência à insulina, ele consegue voltar a trabalhar normalmente quando tratado ou ele fica condenado? Então, depende muito se você já tem sequelas a longo prazo, por exemplo, um ring bone e essa parte óssea alterada. A grande maioria volta para o esporte. A gente tem muito cavalo sendo tratado no esporte, mas o ideal é a gente prever. Sim. E aí tem uma aqui também. No caso de silagem de milho, aporta também carboidrato estrutural? Então, a silagem de milho para o cavalo ela é péssima, porque o milho é é o amido que não recomenda usar silagem de milho. A gente tem muito E cavalo foi até o que a gente falou, né, Sophie? Hoje eu fiz a live com você para a gente focar um pouquinho em hormônio, mas vamos ter que fazer uma com a Júlia também, quem sabe uma com a Fernanda, para também falar um pouquinho mais de nutrição, explicar um pouquinho mais do trabalho de vocês e abordar esses outros pontos, né? Sim. Bom, pessoal, acho que a gente falou bastante coisa por hoje. Eu vou deixar a live salva. É, como que eu salvo mesmo? Fecho aqui, aí ele vai me Ele vai perguntar, dar a certo? opção de salvar. E a Beleza. Prevent, só lembrando que a gente sempre trabalha com o clínico. Então, quando a gente faz essa adequação, tanto endócrina, nutricional, a gente tem cavalos que a gente acompanha mensal, bimensal, mas sempre com o clínico junto. Show. Muito bom. Sophie, muito obrigada, pessoal. Muito boa noite. Muito obrigada a presença de todo mundo aqui. E é isso. Até uma próxima. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite.